Pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos mais uma vez, nesse dia abençoado que o Senhor nos fez. Como diz a palavra, né? Esse é o dia que o Senhor fez, nos alegremos nele, né? A vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável, e tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável também. Louvado seja Deus por mais um dia, por vocês estarem aqui. Vamos orar, agradecendo o Senhor por este momento, né? E pedindo que Ele venha trabalhar, né? Que o Espírito Santo venha trabalhar no nosso coração, para que a gente possa compreender a palavra dele, que é o nosso alimento, né? É a nossa bússola. E nessa oração, como sempre, lembrar daqueles que estão precisando. Continuamos orando pela Isabela, orar pelo Vitor, né? O filho do pastor Rogério. Orar pela pastora Rosicléia, pela recuperação completa dela. E tem mais algum pedido que vocês queiram apresentar? Apresentar a família da Mara, que o sogro dela Sim. A família da Maralina, né, que perdeu o sogro. A família do Kleber também. E vamos estar orando. E por todos aqueles, né, que necessitam, que precisam da cura, precisam do milagre, precisa de consolo. Isso daí é só Deus que pode dar, né? Então, oremos. Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais um dia, por estarmos aqui, Senhor, na tua presença, Pai. Senhor, eu quero te louvar pela vida, te louvar, Senhor, por mais esta oportunidade, Pai, de estarmos aqui. Senhor, o Senhor é bom e a tua bondade, Senhor, a tua fidelidade, a tua misericórdia, Senhor, nos alcança neste dia. E eu te dou graças, Senhor, te dou graças por cada um, Senhor, que aqui chegou. Te dou graças, Senhor, pelas vidas, Senhor, que serão alcançadas, Senhor, na postagem desse vídeo. Senhor, aqueles que não puderam vir também, alcança eles, Senhor, aonde eles estiverem, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, este momento já é abençoado porque foi o Senhor que preparou. Então nós te agradecemos e nós te pedimos, Senhor, Espírito Santo de Deus, trabalha no nosso coração, que o nosso coração esteja receptivo, Senhor, à tua palavra, que os nossos ouvidos estejam atentos, Senhor, que o nosso intelecto, Senhor, esteja voltado para a compreensão da tua palavra, Senhor. Ensina-nos a guardar, ensina-nos a compreender, a absorver, a armazenar e a praticar a tua palavra, Pai. Senhor, neste momento também, em uma só fé, Senhor, nós intercedemos, Senhor, por aqueles que necessitam. Senhor, pela Isabela, pelo Vitor, Senhor, pela pastora Rosicléia, Pai. Senhor, nós intercedemos, Senhor, pela família, Senhor, da Maralina. Nós intercedemos pela família do Kleber. Senhor, vem com tuas mãos poderosas sobre essas vidas. Nós intercedemos, Senhor, por todos aqueles que necessitam, Senhor. Necessitam de Ti, necessitam da Tua cura. Necessita, Senhor, de um milagre. Necessita, Senhor, da Tua ajuda, Senhor, para recuperar, Senhor. Recuperar todas as suas funções. Senhor, toca com as Tuas mãos poderosas nessas vidas, Pai. Opera um milagre, Senhor. Glorifica o Teu nome. Tu és o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E é crendo, Senhor, no Teu poder, que opera nos céus, opera na terra. Senhor, nós intercedemos por essas vidas, Senhor, que necessitam, Senhor, do Teu agir. Alcança, Senhor, alcança nos hospitais. Alcança, Senhor, nos lares, aonde há, Senhor, o Teu povo, Senhor, um filho Teu, Senhor, precisando, Jesus, de um milagre, precisando da cura, precisando, Senhor, de recuperação, precisando de consolo. Senhor, quantos corações enlutados, quando dos nossos irmãos, Senhor, perderam um ente querido. Senhor, essa dor que só o Teu Espírito Santo pode consolar, essa dor que só o Teu Espírito Santo pode confortar. Pai, visita essas vidas neste momento. Fortalece, Senhor, segura firme em Tuas mãos.
Ah, Senhor, levanta-os a cada dia. Ah, Senhor, verta uma gota do teu consolo sobre esses corações. Ah, Senhor, porque uma gota do teu consolo, Senhor, é o suficiente. É o suficiente, Senhor, porque uma gota do teu consolo é tudo, Senhor, para nós. Ah, Senhor, visita essas vidas. Alcança, Senhor, consolando, confortando, operando milagres, maravilhas. Senhor, nós temos visto, Senhor, o teu agir. Nós temos contemplado, Senhor, as tuas obras. E, Senhor, e por crer no teu poder, por crer, Senhor, no teu agir, por crer, Senhor, na tua bondade, na tua misericórdia, Senhor, nós oramos, nós clamamos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está atento às nossas orações e tem respondido a cada uma delas. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos neste momento por cada um destes, Senhor, que necessita do teu agir. Pai, nós oramos, nós clamamos e por fé neste momento, Senhor, nós já te agradecemos, Senhor, porque nós cremos, Pai, nós cremos, Senhor, no poder que há em teu nome, que está em tuas mãos. Obrigada, Jesus. Amém. Bom, vamos lá, pessoal. Êxodo 21. Eu pedi para a Andréia postar um documentário para vocês lá. Vocês examinaram aquele documentário? Todos deram uma lida nele, para a gente ter uma noção do conceito de escravo durante as eras aí. Bom, pessoal, antes de tudo eu quero dar uma notinha de rodapé aqui, que naquele documentário vocês viram muitas leis ali que está no Código de Hammurabi, né? E é importante que mais dia ou menos dia vocês vão se deparar com alguém questionando, olha, a Bíblia, as leis da Bíblia é um plágio dos códigos de Ur-Namur e dos códigos de Hammurabi. E nós precisamos ter resposta para isso, né? Nós precisamos dar uma resposta convincente. Os estudiosos da Bíblia, pessoal, eles entendem que Deus ele administrou as eras, né, da humanidade, é chamado de dispensação. A dispensação da inocência, né, Adão e Eva, a dispensação da consciência, quando entra o pecado no mundo, né, o pecado de Adão e Eva, a desobediência, o primeiro homicídio, a primeira poligamia, né, de Lameque, o homicídio de Caim, e assim sucessivamente. E o povo, né, e Deus ele tratou essa questão, nós chamamos de dispensação do governo humano. Então é por isso que quando nós chegamos ali por volta do ano 2100 a.C., né, a terceira dinastia dos Sumérios, nós vamos encontrar ali leis que estão em concordância com a Bíblia, né? O de Ur-Nammu e também, mais para frente, 1700, o Código de Hammurabi, que se encaixa perfeitamente com aquilo que a Bíblia está relatando para nós, essas leis de Deus, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês, né? Deus sempre teve uma voz profética na história. Lembra que Caim ele mata Abel, logo em seguida, né? Aí Adão ele tem mais um filho que é Sete. Aí a Bíblia diz, ó, e a partir do filho de Sete, chamado Enos, começa-se a invocar o nome do Senhor novamente, né? Não é isso que a Bíblia relata para nós? Então, nós entendemos que esse período agora é um período do governo humano. Essas são as dispensações: inocência, consciência, governo humano, leis e promessa, dispensação da graça, que é essa que nós estamos, né? Nós estamos na dispensação da graça. A próxima será a dispensação do milênio e assim por diante. Foi a forma que Deus administra os tempos, né? A palavra dispensação quer dizer administração, tá? Então é muito importante a gente ter essa resposta. Quando vocês, né, se depararam com esse questionamento, olha, a Bíblia é um plágio do Código de Hammurabi. Sim, muitas leis que estão na Bíblia também estão lá no Código de Hammurabi, sendo que Hammurabi e Ur-Nammu é bem antes da Bíblia.
Porém, é a forma que Deus trabalhou. Deus nunca abandonou a sua criação, né? Deixou ela ao léu. Nós, até na escola dominical, nós estamos estudando essa questão, né, Cássia? Essa questão de esse Deus onipresente, onipotente, esse Deus criador, esse Deus emanente, né? A sua presença, esse Deus transcendente, esse Deus que conhece todas as coisas. Ele não abandonou a sua criação, como alguns dizem. Então nós temos que ter essa resposta. Deus, ele sempre teve uma voz profética, sempre levantou alguém, né, com uma mensagem de esperança. Deus sempre esteve presente na história, tá? Vamos lá. Então, vocês viram que o conceito de escravo, de servo, né, ele já começa assim o verbo. Esses são os estatutos que lhe proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º ano sairá forro, ou seja, sairá em liberdade, né, de graça. A palavra servo aqui, ela é a mesma usada para escravo, tanto aqui como no Novo Testamento. No Novo Testamento nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, né, ele se chamando de servo, está lá em Romanos 1:1. Ele fala que ele é um servo do Senhor Jesus Cristo. E essa palavra é a mesma, né, doulos, é a mesma do escravo. E vocês viram que esse conceito de escravo tinha escravo com muitos privilégios. Por exemplo, o servo e escravo de Abraão, Eliezer, ele ia herdar tudo de Abraão, não ia? Está lá em Gênesis 15, né? Gênesis 15, quando Abraão fala para o Senhor, né? Não, mas quem vai herdar tudo? A minha herança é o meu servo Eliezer, né? Nós vemos também José. José, quando ele vai para o Egito, ele não era um escravo? E de escravo ele foi para uma posição de governador. Então, é aquele conceito, né, que o escravo que vive apanhando com a corrente no pé, isso é que foi deturpando as coisas, né, essa questão pejorativa desse nome servo e escravo, tá? Mas a gente viu que muitos deles alcançavam posições, né, de grande escala dentro da família. Esses servos, eles eram responsáveis mesmo para administrar o lar, né, como mordomos, tá? Então essa é a questão, pessoal. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá em forro de graça. A gente vê isso aí também no Código de Hammurabi, no Código de Ur-Nammu, sabe? São essas leis aí. Só esse Código de Hammurabi, que era ele, assim, era o rei que era... Ele, ó... O que ele determinava? Tipo assim, era de organização, que nem a lei que é determinada em Êxodo, assim? O Hammurabi, ele era o rei da Suméria, tá? Tanto ele como Ur-Nammu, que vem de Ur dos Caldeus. Essa região, pessoal, ela faz parte dos semitas, tá? Dos semitas. Semitas é a descendência de Sem. Vem a descendência de Sem, Abraão, né? É dessa descendência. A dinastia Suméria, houve esse rei chamado Hammurabi, ele era um rei, e Deus deu essa sabedoria para ele de colocar essas leis, né? Leis civis, para organizar a nação, tá? Ele era um rei, Hammurabi. Então algo determinado por Deus também. Claro, Deus nunca abandonou a história. Essa questão que é plágio, a Bíblia é um plágio dos códigos de Hammurabi, de forma alguma. Deus sempre esteve presente, tá? Nós vamos ver, pessoal, que muitas vezes esse conceito desse servo que é livre, que alcança posições, muitas vezes o próprio povo de Israel quebrava essas regras. Jeremias 34, vamos ver essa referência? O próprio povo de Deus quebrava essas regras. Jeremias 34, verso 8. O povo, ele faz uma aliança com Deus, olha só. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez concerto com todo o povo que havia em Jerusalém para lhe apregoar a liberdade, que cada um despedisse, né, o forro em liberdade o seu servo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia.
de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. E ouviram todos os príncipes, todo o povo que entrou no concerto, que cada um despedisse em liberdade o seu servo, e cada um a sua serva, de maneira que não se fizesse mais servir deles. Ouviram, pois, e o soltaram. Olha só agora. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que tinham libertado e os sujeitaram por servos e por servo. E aí Deus não deixou, veio juízo. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu fiz concerto com vossos pais no dia em que tirei da terra do Egito. Ó. É esse verso 21 que nós estamos estudando. Ó. Na casa da servidão, dizendo: ao fim de 7 anos libertareis cada um do seu irmão hebreu que te for vendido a ti e a te houver servido. A ti 6 anos despedi-lo-ás liberdade de ti. Mas vossos pais não me ouviram, nem inclinaram os ouvidos. E vós haveis hoje convertido, e tinhais feito o que é reto aos meus olhos, pregando liberdade a cada um ao seu próximo. E tinhais feito diante de mim um concerto na casa que se chama pelo meu nome. Mudaste, porém, e profanaste o meu nome, e fizeste voltar cada um ao seu servo, e cada um à sua serva, os quais já tinha despedido liberdade conforme a vontade, e os sujeitaste para que vos fizesse servo e serva. Portanto, assim diz o Senhor, vós não me ouvistes a mim, para apregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu apregoo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência e para a fome, e dar-vos-ei por espanto a todos os reinos da terra. E entreguei os homens que traspassaram o meu concerto, que não confirmaram a palavra do concerto, como eles tinham diante de mim, com o bezerro que dividiam em 2 partes, passando pelo meio das porções. Era o tipo de concerto. Lembra que Abraão fez esse mesmo concerto lá em Gênesis 15? Eles pegavam o bezerro, dividia ele no meio, né? E passava-se no meio. Em Abraão, lembra que Deus veio um fogo consumidor e consumiu aquele holocausto? Da mesma forma, eles fizeram o mesmo concerto com Deus. Ofereceram o sacrifício, passava no meio desse sacrifício, dividia uma banda para cada lado, né? Eles fizeram o mesmo concerto, só que na hora de cumprir, eles se arrependeram e voltaram a escravizar o povo. Então você percebe que essa questão do escravo, pessoal, do servo, tinha vários motivos. Ou ele se endividava e ele precisava pagar prestando serviço, ou ele era vendido mesmo, ou ele tinha uma dívida muito grande e o patriarca da família morria, aí a viúva mais os filhos tinham que servir para pagar essa dívida. Era tudo nessa questão. Mas Deus trabalhou da seguinte forma: olha, eu não quero que vocês o escravizem da mesma forma que vocês foram escravos no Egito. No Egito vocês viram que eles não tinham tempo nem de adorar a Deus. Era trabalho forçado e Deus não queria isso. O verso 3: se entrou um só corpo, só o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. É umas leis estranhas, pessoal, mas é a cultura da época. É a cultura da época. Vocês vão ver que, né, que nem aqui está dizendo, né, se o homem entrou na família solteira e se casou lá, a mulher e os filhos pertenciam ao Senhor. Não era homem. Se ele, né, o dia que ele fosse livre, se ele quisesse ir embora, ele ia sozinho. Era a cultura da época. Era a cultura, não é? Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair em liberdade, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, né, um aparelhinho de furar a orelha.
e o servirá para sempre. Era a marca que se deixava. Então, quando a pessoa via um servo com uma marquinha furada na orelha, significava que aquele servo, ele recebeu a liberdade, mas por amar o seu senhor, ele decidiu ficar. E a Olha, sua família. E a sua família. Olha que interessante isso, pessoal. Se você chegar a amar o Senhor, significava que trabalhava com essa possibilidade, então Ser bem tratado. era bem tratado. Era bem né? tratado, não é esse conceito de escravo que se tem hoje, né? Aqueles escravos, navio negreiros, aquela coisa desumana. Não era isso, não. Os escravos, eles conquistavam a alta posição na casa do seu senhor. Olha Eliezer, né? Por exemplo. Então furava-se a orelha para sempre, né? E se algum vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Se desagradar aos olhos de seu senhor e não se desposar, não for dado em casamento, né, com ela, fará que se resgate, não poderá vendê-la a um povo estranho, usando deslealmente com ela. Levítico 27, 47. Vamos para essa referência? Levítico 27. 25, aliás. 25, verso 47. E quando a mão do estrangeiro e peregrino que está contigo alcançar riqueza, olha só, um servo poderia ter riqueza, né? E teu irmão que está com ele empobrecer e se vender ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a raça da linhagem do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará. Ou seu tio, ou filho do seu tio o resgatará. Ou um dos seus parentes, da sua família, o resgatará. Ou se a sua mão alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo. Ou seja, eu me vendi como escravo, como servo, né, para pagar alguma dívida, e chegando lá eu acabei tendo uma vida próspera, adquirindo riqueza, e agora eu vou quitar a minha dívida e sair em liberdade. Ou se alguém da minha família, né, quiser também pagar esse resgate, era a lei, podia fazer assim, tá? E contará com aqueles que o comprou desde o ano que se vendeu a ele até o ano do jubileu. E o dinheiro da sua venda será conforme o número dos anos, conforme os dias de um jornaleiro estará com ele. Ou seja, a cada 6 anos, né, ele trabalhava, no 7º ele era libertado. Por exemplo, ele trabalhou 3. Então, ele tem ali uma dívida de 3 anos. A pessoa que fosse o resgatar, pagaria somente os 3 anos, porque 3 anos ele já tinha pago com o seu serviço, né, com a sua mão de obra. Tá bom, pessoal? Nós temos uma narrativa muito bonita de Ruth. Lembra? Ruth e Noemi, elas foram resgatadas por Boaz. Depois vocês lêem lá o capítulo inteiro, é um capítulo pequenininho de Ruth. Ruth e Noemi foram resgatadas por Boaz. Tá? Mas se desposar com seu filho, fará conforme o direito das filhas. Lembra qual era o direito das filhas? Quando uma mulher ia se casar, o que o noivo dava para ela? Um dote. Esse dote não é no sentido de eu vou comprar a minha mulher. Não, era como se fosse um fundo garantidor, um fundo de garantia. Lembra a Rebeca? Quando Abraão pede para Eliezer ir lá, né, buscar uma esposa para Isaac, ele apresentou o dote para Rebeca, a família de Rebeca foi perguntar para ela se ela queria ir. Você está de acordo com isso? Não é nesse sentido, eu vou comprar, como se fosse um objeto, como se fosse, né, alguma coisa assim. Não, era um dote que servia como um fundo de garantia. Porque aquela época, pessoal, era época de conquistas, de guerra, muita gente ia para a guerra, morria. E as viúvas não tinham esse aparato que tem hoje, né, de recursos humanos, essas coisas. Naquele tempo não tinha isso.
Então a pessoa que era viúva, ela penava mesmo. Então a família pedia esse dote para garantir, caso acontecesse alguma coisa, ela tinha como se sustentar, tá? Então olha só, aquele que dava sua filha, né, por serva para servir algum senhor, e ela fosse dada em casamento, ela tinha o mesmo direito de receber um dote do seu senhor, tá? Se lhe tomar, agora olha só, se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem a sua veste, nem a sua obrigação marital. Pessoal, é muito importante nós entender uma coisa aqui. Nem tudo que está registrado na Bíblia, a Bíblia endossa, tá? Porque aqui nós vamos ver, né, essa questão da poligamia, né? A pessoa podia se casar com 2 ou 3 pessoas. A Bíblia está narrando isso para nós porque era um costume da época, não que Deus aprovava isso, tá bom? Então, ó, se ele desposasse uma outra mulher, casasse com outra mulher, ele não podia tirar os direitos da primeira. Tipo assim, ele casou com 3 mulheres, eu gosto mais da mulher número 2. Então aquela mulher número 2, ela tinha as vantagens que as outras não tinham. Não, todas elas tinham que ter o mesmo direito, ó. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento dessa, nem a sua veste e nem a sua obrigação marital. Ou seja, né, eu vou namorar mais com a número 2 do que com a número 3 e a número 1. Era direito delas. Ó. Porque na época, pessoal, olha só, na época, essa questão, como que era visto um homem rico na época? Ele tinha que ter bastante filhos, bastante mulher, camelo, gado, era assim que era contada a riqueza, não é que nem hoje, né? Hoje, o cara é dono de uma rede de loja, né? Tem avião, tem helicóptero, esse que é os status que nós, né? O conceito de riqueza. Naquele tempo, não. Tinha muitos filhos. Por isso que as mulheres ficavam doidas para dar filho pro marido logo. Porque era o status do cara. Se ele tivesse bastante camelo, bastante ovelha, bastante gado, bastante mulher e bastante filho, pronto. Ele tava... O duro é cuidar de tudo isso. Pensou 3 mulheres e falou, eu vou no cabeleireiro? Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, fazer uma escova, fazer um tratamento, um alisamento, meu Deus do céu. Quebra o cara, hein? Tem que ter dinheiro, hein? E do jeito que as mulheres andavam antigamente, acho que era bem isso mesmo, né? Porque elas se vestiam muito bem, quem tinha dinheiro, quem tinha posses na época. Gente, olha só. Trabalhada no ouro. Pra Sara, com aquela idade, chegar no Egito e chamar a atenção do rei... Pra Sara... Era o padrão de beleza da época, é claro, né, pessoal? O padrão de beleza da época, mas elas, né, andavam muito bem vestidas, com roupas, assim, para o padrão da época, muito bacana, né? Imagine manter essa mulherada, hein? Hein, Pablo? O cara tinha que ter, hein, Pablo? Bala na agulha, né, como diz hoje em dia, né? E se não lhe fizer essas 3 coisas, né, olha só, se não o mantimento, veste e a obrigação marital, se não lhe fizer essas 3 coisas, sairá de graça sem dar o dinheiro. Ou seja, ela pode abandonar o lar e ir embora porque, né, não cumpriu com a obrigação do marido, né? Quem ferir alguém, que morra ele, também certamente morrerá. Quem ferir alguém, que morra. Ele também certamente morrerá. Aqui, pessoal, nós vamos entrar na questão da lei talião, chamada de lex talionis. Talião significa tal qual. Olho por olho, dente por dente. E nós vamos ver muito disso aqui. Porque o que acontecia? Era assim. Eu ia e furava o olho do Pablo. O Pablo vinha e furava o meu. Aí a Cássia ia e revidava essa questão. Aí a Gabriela ia, revidava lá com a Cássia também. Aí vinha a Jaque. E aquilo não terminava nunca. Então, nessa lei italiana, estabeleceu, olho por olho. Eu feri o olho do Pablo, ele tem o direito de ferir o meu. E pronto. A família não tem mais que se meter nisso, tá? Era assim que funcionava. Números 35, vamos para essa referência, Números 35.
verso 9. Deixa eu ler o 13 aqui, que aí já vamos complementar tudo aqui, ó. Porém, se lhe não armou cilada, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Que era, pessoal, as cidades de refúgio. Haviam 6 cidades de refúgio. 3 de um lado do Jordão e 3 do outro. Olha só como que Deus foi sábio nessa questão, né? Misericordioso, né? Misericordioso. Deus foi muito sábio nessa questão, porque essa lei do olho por olho não dava chance nem de você se explicar. Então Deus estabeleceu, ó, vai ter cidades de refúgio, 3 do lado do Jordão e 3 do outro. Para facilitar a fuga. Facilitar a fuga, para ele ter um julgamento justo, para, né, averiguar os fatos. Olha só, a partir do verso 9, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhe, quando passardes o Jordão na terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidade, que vos sirvam de cidade de refúgio, para que ali se acolha o homicida, que ferir alguma alma por erro, ou seja, por acidente, né? E essa cidade vos serão por refúgio do vingador, do sangue, para que o homicida não morra, até que esteja perante a congregação, no juízo, até que ele tenha um julgamento justo, né? Das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 cidades, né? 3 dessas cidades dareis daquém do Jordão, e 3 dessa cidade darei na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão refúgio. Essas 6 cidades para os filhos de Israel, para os estrangeiros e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir alguma pessoa por erro. Porém, se a ferir com instrumentos de ferro e morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. Ou se ferir com pedra à mão, de que possa morrer, e ela morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. Ou se ferir com um instrumento de madeira que tiver na mão, de que possa morrer, e ela morrer, homicida é. Certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também o empurrar com ódio ou com intento lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade a ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá o feridor, homicida é. O vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Ou seja, conforme o instrumento que usou, ou pedra, ou pau, ou punho, ele ia revidar da mesma forma, tá? Tinha corte de madeira, às vezes uma madeira pudesse cair em cima de um trabalhador. Gente, era trabalho braçal. Acidentes acontecem, né? Então Deus determinou, leve para a cidade de refúgio, ali vai ter uma assembleia, os juízes vão avaliar o caso, vamos guardar essa pessoa lá até ela ter um julgamento, porque se deixasse ela na sociedade, ele ia morrer, porque a lei permitia isso. A própria família. A própria família. Né? Olha como Deus foi sábio, misericordioso. Até aqui a gente vê a misericórdia de Deus. Mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando com engano, né? Tirá-lo-ás do meu altar para que morra. Ou seja, se alguém tramou a morte de alguém, sabe? De forma assim perversa, de engano, né? O que acontecia, pessoal? Lá em 1 Reis 2, nós vamos ter a história, a Bíblia vai narrar a história de Salomão quando ele herda o trono. O que aconteceu? Adonias, filho mais velho de Davi, Abiatar e Joabe. Esses 3 estavam em conluio para colocar Adonias como rei. E aí, Natã vai lá e fala com Batseba. Olha, eles estão coroando Adonias aí como rei. Só que Davi já tinha prometido para Batseba que quem ia herdar o trono seria Salomão.
quando ele ficou sabendo, correu lá em Davi, porque Davi ainda era vivo. Davi estava bem velhinho. Não tinha morrido ainda. Ó, Adonias já está se proclamando rei lá. Tramou lá com o sacerdote Abiatar e mais o general do exército Joabe, e estão se autoproclamando o rei lá. Davi falou, não, o rei é da vontade de Deus que seja Salomão. Porém, quem era o mais velho era o Adonias, o direito era dele. Pela E ele... lei, né? Oi? Pela lei. Pela lei, é. Só que Deus tem um jeito de trabalhar, pessoal, né? Escolha. Aí, o que Salomão, ó, bom, e lá matava, pessoal, matava mesmo. Quem fosse, trouxesse qualquer problema para o reinado, eles matavam mesmo. Você vê que quando um rei conquistava uma cidade, matava tudo, até o filhinho, o bebezinho que estava mamando ainda no seio da mãe, eles matavam, porque era um descendente ao trono. Quando Salomão soube disso, mandou ir atrás de Adonias. O que Adonias? Eles iam e garravam na ponta do altar. Tanto Adonias como Joabe fez a mesma coisa. Adonias, como era irmão, Salomão pegou leve com ele e falou, ó, o seu destino já está selado. Abiatar, que era o sacerdote, mandou ele embora, destituiu ele do cargo. E Joabe fez a mesma coisa, foi lá e garrou na ponta do altar. Só que Salomão mandou tirar ele de lá. Mandou Benai e falou, tira ele de lá e mata ele. Porque nessa lei aqui, ó, até os que for lá e garrar no altar, pode tirar de lá. Porque eles criam que a pessoa ia ter uma reverência, né, um temor. Ó, tá dentro da tenda da congregação, não pode matar alguém aqui. E eles ficavam lá o dia inteiro, se fosse preciso, né? E aí Salomão pegou qual era a intenção de Adonias. Porque Adonias, ele pediu uma das concubinas de Davi, chamado Abisag, para se casar com ela. E isso daria o direito para ele, pela cultura, daria o direito dele reivindicar o trono. E Salomão, quando pegou toda essa trama, falou, não, pode mandar matar, porque eu vou ter problema. Adonias, ele já selou o destino dele é com Deus. Mas Abiatar e Joabe, você pode ir atrás dele e vamos dar um jeito neles, porque eles vão me causar problema. Olha só, né? Então as pessoas tinham essa ideia, eu corro lá, seguro no altar, estou protegido. Mas aqui deu, até o que for lá e segurar no altar, você pode tirar para fora. Pode arrancar daí, porque vai dar problema, né? E era a lei, pessoal, era a lei. Os reis, todos os reis, quando conquistavam uma nação, eles matavam todo que era parente daquele rei, porque ele sabia que mais tarde, aquele bebezinho que estava mamando ali, mais tarde ia reivindicar o trono, né? Essa coisa tipo de revidar, acho que você estava comentando numa das lições, e de quando acontecer alguma coisa assim que não fosse na guerra, tudo bem, quando eles estavam em guerra assim, né, que um matasse o outro, estava na guerra, mas era tão assim essa coisa que eles não admitiam você matar por matar alguém, né? Aí tem um caso que acho que é Joabe, né, que mata Abner. E aí Davi, ele critica porque, tipo assim, não aceita, porque ele não matou ele em guerra. Tão forte que era esse negócio de ele pegou ele, tipo, de surpresa, criou uma situação para matar Abner. E ele mata Abner, que era o capitão, e Davi não aceita aquela situação, porque não foi em guerra. Então, tipo assim, essa coisa de um matar o outro... Não era... Essa questão era muito séria, pessoal. Lembra o Amalequita que foi lá dar notícia que, ó, Saul, eu ajudei, ele pediu pra mim, ele se lançou na espada, eu ajudei, tá aqui a coroa, o bracelete dele, e Davi falou, Você tocou no ungido do Senhor? Você teve essa capacidade? Foi lá e... Não era assim, vão matar, tinha que ter, né? Tinha que estar dentro daquele conceito deles. Olha só, pessoal, o que ferir o seu pai ou a sua mãe certamente morrerá também, ó. E quem furtar algum homem e o vender, ou seja, sequestrar, né, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. Era a lei, pessoal. E é interessante que no final aqui nós vamos chegar numa conclusão da aplicação disto na nossa vida. Quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E se alguns homens pelejarem,
ferindo um ao outro com pedra ou com um punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, né, ou com a ajuda de uma muleta, então aquele que o feriu será absolvido, somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Ou seja, ele ia indenizar, ele ia ser responsável por todo o tratamento daquela pessoa, né? Se alguém, o verso 20, se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com vara e morreres debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Se algum homem pelejar e ferir uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher e pagará diante dos juízes. Ou seja, numa qualquer desavença, né, uma mulher grávida, ela vier perder o bebê, né, abortar o bebê, ele seria responsável por esse bebê que morreu. Ele não ia pagar com a própria vida, mas ele ia ter que pagar, indenizar o casal ali, né? Mas se houver morte, então dará vida, olha só a lei italiana aqui de novo, vida por vida. Nessa desavença morreu a mãe, que estava grávida, e o bebezinho, né? É lógico. Ele também teria que morrer. Olha só, é umas leis, pessoal, faz parte da cultura da época. Hoje isso é estranho para nós, né? A nossa cultura ocidental, isso é estranhíssimo, né? Mas na época era assim que resolvia-se as coisas. Não é, né? Porque é bem do ser humano, né? Bateu, levou, né? Raramente bate e a pessoa se contém, né? Mas Jesus foi tão enfático com essa questão lá em Mateus 5, né, primo? O que Jesus falou? O que diz a lei? Olho por olho, dente por dente, não foi? Jesus fala, não foi assim? Mas eu vos digo, se alguém bater na sua face, ofereça outra. Se alguém pedir para você caminhar uma jornada, caminhe 2. Se alguém lhe tirar a capa, dê também a túnica, enfim, né? Jesus mostra o outro lado. Já conhecendo. O quanto é difícil isso, né? Já pensou? O quanto é difícil isso? A pessoa te dá um tapa no rosto e você, ó, tá o outro. Eu não vou revidar, eu vou, né? O mal está em você, não em mim, né? É tão difícil. Gente, servir a Deus parece ser tão simples, né? Mas olha, é só pelo Espírito Santo mesmo, pessoal. Só pelo Espírito Santo, porque o que Jesus nos orienta, né? Jesus pega toda essa lei e dá um novo sentido para ela. Olha, lá pela lei, vocês estavam condenados. Lá era olho por olho, dente por dente. Né? Errou, pecou, a lei não perdoava. Mas agora não. É o caso da mulher adúltera, né? A mulher adúltera. Levaram ela, ó, a lei manda nós apedrejarmos ela, e aí? O que o senhor vai dizer? Aí Jesus pega e olha o lado da misericórdia, o lado do amor, né? Vocês estão tão preocupados em cumprir a lei como se isso fosse o ápice, né? Mas a misericórdia e o amor estão em primeiro lugar. Vocês ofereceram perdão para ela, misericórdia? É nisso que Deus, que está a essência de Deus, né? Deus se revela dessa forma. E eles... Oi? Até a Bíblia mesmo vai dizer, né? Que eu posso ser quem for, fazer o que for, mas se eu não tiver amor, nada vale. Nada serviria. Falando a língua dos anjos. Não, pode. Posso então, dar o meu corpo ser queimado, distribuir toda a minha fortuna, mas se não tiver amor, falar todos os idiomas dos anjos, os idiomas da terra, a língua dos anjos. Se não tiver amor, nada valeria. O amor, pessoal, é o cartão de visita do cristão. Nós estudamos na escola bíblica dominical, né? É um dos atributos de Deus que nós temos condição de repassar, de refletir. O amor, a misericórdia, a justiça são atributos comunicáveis que nós temos condições de demonstrar o exercício do amor, da misericórdia e da justiça. Nós temos que estar muito atento a essas questões. Às vezes nós não levo desaforo, olho por olho e dente por dente, eu não levo desaforo. E não é isso que a palavra de Deus, né, nos orienta. Jesus veio dar um novo sentido para isso tudo. Porque imagina, né,
Nós, pleno século XXI, olho por olho e dente por dente. Como é que seria isso? O homem com o coração tão maligno do jeito que é, tão perverso, sendo, né, sempre querendo levar vantagem, leviano em tudo, todos os seus conceitos. É difícil, né? Jesus, ele dá um novo parecer a isso, né? Uma nova roupagem a essa lei. É reconhecer, né, da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, né? Que a gente, se for por nós mesmos, não há bondade em nós. O bem que há em nós é Ele, é tudo dele. A gente não é bom, a gente não faz as coisas de forma correta, porque eu sou muito bom. Não, é a misericórdia dele, é reconhecer isso, porque se nós formos entregues a nós mesmos, a gente está perdido, né? Então, é de reconhecer nessa questão da servidão, né? Só existem dois reinos, vamos assim dizer, né? Que é o reino do Filho de Deus e o império das trevas. Se eu não estou em um, eu estou sob o domínio do outro. Não tem um meio termo, né? Então é reconhecer isso mesmo, que a Bíblia mesmo vai dizer, né? Sem mim, nada podeis fazer. Nada, exatamente nada. Então, o bem que há em nós, se a gente faz alguma coisa de bom, é Ele, Ele em nós, porque por nós mesmos a gente é olho por olho e dente Essa por questão dente. do meio termo é explicado no versículo, né? Você fala assim, eu não sou boazinha de tudo, mas também eu não faço mal para ninguém. Mas aí aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele incorre em erro do mesmo jeito. Não adianta você ficar em cima do muro. Antes você fosse ruim, já tivesse a identidade ruim. Então, você tem que se definir, né? Você tem que saber para onde você quer ir. Agora temos o Espírito Santo dentro de nós que nos convence do pecado. Qualquer coisa que nós fazemos, ele já nos acusa. Olha, o que você fez, precisa consertar. Fica na nossa mente, na nossa consciência. A voz do Espírito Santo, né? Nos acusando. E assim nós temos oportunidade de melhorar, de consertar, para estar preparado naquele grande dia do arrebatamento da igreja. Eu ouvi um estudo e o pastor dizia assim, o arrebatamento é só para os fiéis, só para os fiéis. Muitos crentes vão ficar, é só para os fiéis o arrebatamento. O resto vai ficar aí, passar pela tribulação, vai ser salvo sim, mas pelo fogo, né? Com a própria vida. Com a própria vida. Que não vai aceitar o sinal da besta, então vai morrer. A Bíblia mesmo fala, né, que naquele grande dia, né, vai chegar diante do Senhor, mas em teu nome eu profetizei, falei em novas línguas e curei e tudo mais, ele vai falar, não, eu não te conheço. Não os conheço. Então não é o fato de fazer, né, que acha, que eu estou fazendo, que eu sou isso, porque eu faço isso, então tá tudo certo. O negócio é muito mais além, né? É muito mais além. As mínimas coisas, né, pessoal? As mínimas coisas. Jesus, ele deu um sentido, um novo sentido para tudo, né? Lembra que em Mateus 5 ele diz, lembra que foi dito a respeito do adultério? Mas eu vou mais além. Não precisa nem ter a conjunção carnal, só de você pensar, imaginar, você já pecou. Lembra que a lei diz sobre o não matarás? Mas só de você chamar o seu irmão de louco. De louco, hein? Ó, chamar o seu irmão de louco. Ou de raca, né? Raca significa inútil. Olha, gente, olha como isso é sério. Chama, Sério, né? Que cara inútil, que mulher inútil. Jesus já disse, olha, já vai ser digno de ser réu no juízo. É o poder das palavras. Poder das palavras. E Então, a onisciência que nós aprendemos. a onisciência, né? Que Deus conhece todas as coisas. Então, a gente tem o costume de classificar, né? Matar, roubar, prostituir. Esses são os pecados mais graves. Mas não, Jesus deu um sentido diferente. Falou, só de eu olhar e desejar, pronto, já consumei um adultério mental com aquela mulher. Eu não precisei nem matar, mas só eu chamei ele de inútil e de louco.
Eu só fiz isso. Eu só chamei ele de inútil e louco. Pronto. Já incorreu no mesmo erro como se eu tivesse matado. Eu vou ser réu da mesma forma, na mesma... É sério, pessoal. Servir a Deus, né, é muito bom, mas olha, precisa ter uma constância, assim, o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Você dá lugar para o Espírito Santo, é Ele que vai nos capacitar e nos habilitar a viver em comunhão. Não é fácil, pessoal. Eu fico, né, a bênção apostólica, vocês já pararam para pensar na bênção apostólica? Quando vai dar a bênção, todo mundo fica com a mãozinha assim, né? E eu acho que nem presta atenção no significado daquelas palavras. Olha, o amor de Deus, que é revelado através da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e na comunhão do Espírito Santo. É profundo demais, pessoal. É Ele que nos habilita a viver nessa comunhão fraternal. Porque imagina vocês, andem um dia comigo, vocês verem o tanto de falhas. Oh, nossa, o Hermes é tão falha assim? É. Então, essa reunião aqui que nós estamos, é o Espírito Santo que promoveu, porque se eu fosse olhar para a falha de cada um de vocês e vocês olhar para a falha de... Ninguém estaria aqui e falou, não, eu não vou ficar não, eu não tenho condição. Mas, sabe, o amor de Deus que é revelado através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo que nos capacita a entender, a compreender, a ter essa consciência de fraternidade, de amor, de misericórdia, enfim, e por aí vai. É muito sério, pessoal, é muito sério, é muito, né? Olha, se eu chamar meu irmão de inútil, se você disser que ele é raca, né? Quer dizer inútil, se você disser que ele é louco, você vai ser réu também, da mesma forma daquele que matou. Então, sabe, é de se pensar, né? A questão é muito profundo que Jesus, o significado que Jesus deu para essa lei, que muitos dizem, não, Jesus aboliu a lei. Não, ele deu um significado muito maior para ela. E o amor, ele não é um sentimento, né? Às vezes a gente acha, não, esperar eu sentir. Não, o amor, ele é uma decisão. Ele é uma escolha, né? Porque se a gente for movido por sentimentos, a gente sempre vai pender para outro lado. Mas é uma decisão, é uma escolha. É eu escolher apesar de. Eu escolher fazer o que é certo, eu escolher amar, eu escolher fazer o bem. Então, o amor, ele não é sentimento, né? Às vezes romantiza, né, a palavra, e na verdade não é um sentimento, é uma escolha. Apesar disso, eu escolho fazer isso, né? A gente tem os ensinamentos, então todos os dias escolher fazer o certo, decidir fazer o bem, apesar da maldade, apesar de todas as coisas ruins, né, que acontecem. Então, esse é o verdadeiro sentido de amar, né? E a Bíblia fala, revesti-vos do amor, né? Ele é o elo perfeito, é aquele que une perfeitamente todas as coisas. Jesus falou, se o amor de vocês, se o amor, a misericórdia e a justiça não exceder a dos fariseus, ela é inútil. Amar o que nos ama é muito fácil. O problema é amar aquele que nos persegue, nos odeia e que, né, é aquele espinho na carne. Esse que é o que eu tenho que amar. Porque amar o que me ama é simples, é muito fácil. Mas aquele que está me perseguindo, é esse que vai ter que ser. É esse aí que precisa. Que precisa do meu amor. E a demonstração do amor verdadeiro é naquele lá, não naquele que me ama. É sério, pessoal, é muito sério, né? É muito sério. Deixa eu contar um testemunho simples, rapidinho. Diz que um irmão tinha uma vizinha muito ruim que detestava ele porque era crente e tudo mais. E todo dia esse vizinho despejava um lixo no quintal do crente. Todo dia. Aí o crente, meu Deus, o que eu vou fazer para me livrar disso? E eu não posso ir lá xingar, promover uma briga, uma encrenca e virar às vezes dá até morte por causa dessas brigas de vizinho, né? Aí acho que Deus orientou ele. Ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou fazer assim, vou ficar lá na beira do muro. A hora que o balde subir em cima do muro, ele pegou o balde e falou, pode deixar, Dona Maria, que eu vou jogar para a senhora o balde.
Nunca mais Nunca resolveu o problema. É, Por uma simples atitude resolveu um Evitar problema. Acabou. ficou envergonhada, né? Ficou envergonhada. O que isso significa? O amor, a misericórdia que está no coração do crente, né? Resolver um problema na paz e no fim a outra que ficou envergonhada. Atrelado com a sabedoria, né? De você ter atitudes sábias, né? Sim. Às vezes se ela revidasse, né? Ah, deixa eu chamar a polícia, talvez ia criar um problema difícil de resolver depois, né? Interessante aqui, pessoal, essas leis, né, que Deus dá. Lembra que tudo que chegava até Moisés, Moisés ia consultar ao Senhor, né? Ele ia lá consultar. Nós temos o caso das filhas de Zelofeade, né, lá em Números 27. Elas ficaram, o pai morreu e elas ficaram sem terra. Elas foram até Moisés. Moisés foi consultar quem? Deus. Agora com essas regras, com essas leis aqui que nós vamos passar a estudar daqui para frente, agora isso já está na jurisprudência de Moisés. Leis causísticas, né? Caso a caso. Ele agora tinha condições, ele não precisava mais consultar o Senhor. Ó, Senhor, um matou o outro lá, como é que eu faço? Já tinha lei, Deus deu a lei aqui agora. Ó, você agora vai ser um juiz. Você vai aplicar a disciplina correta. A lei que vai ser vigente agora é essa, dentro da cultura da época, né? Nós estamos falando de 3.500 anos atrás, né? Deus respeitava, né, as coisas. Sim, aquilo que eu falei para vocês da dispensação do governo humano. Vem lá de Ur-Nammu, vem lá de Hammurabi, agora aqui com as leis de Deus. Deus respeitava isso. O governo estava entre os homens ali. Aí depois vem os juízes, vem a monarquia, né? Era o período que nós chamamos de dispensação do governo humano. Só uma pergunta. O ano sabático, que era por conta, eu estou perguntando isso por conta dessa questão dos escravos, né? Aí no ano sabático, 6 anos trabalharia, 7 anos, no 7º ano eles seriam livres, né? Aí tem a questão isso acontece também no ano do jubileu, 50 anos. Qual que é a diferença desse sabático pro jubileu? O sabático tem uma questão de número, numerologia, não é? Sim, não é? Que dá 49, 6 vezes alguma coisa. Que dá os 50. Vocês já ouviram falar deixa eu ver se eu programa PLN. PNL, né? Programação Neurolinguística. Por que a Bíblia é cheia de número 7? De 7 em 7, 7 em 7. Porque na verdade fala ano jubileu 50 anos, mas não é 50, é 49. Mas é no 49, que é o tempo que é 6 vezes. E aí no 50, que é o ano. Sim, é o ano de liberdade. Segundo a visão judaica, pessoal, essa programação neurolinguística, tudo que você... Por exemplo, se eu quero decorar algo, eu preciso ter aquilo, como se eu repetisse aquilo todo durante 7 dias para mim decorar algo. Na visão deles, é a maneira que Deus usou para trabalhar com o povo, de 7 em 7. 7 dias Deus descansou, no 6º ele completou sua obra, no 7º ele descansou. 7 anos de liberdade, 7 anos para a terra. O ano jubileu, 50 anos, 49, no 50 descansava. 7 igreja, 7 candelabro com 7 haste, sabe? É o número de Deus. O número da perfeição, sabe? É o número da perfeição. Não é aquele negócio de horóscopo, numerologia, não é aquilo não. É um valor numérico que associa-se ao alfabeto hebraico, tá? Eles trabalham dessa forma. Então, essa questão de ser no 7º, porque Deus trabalhou dessa forma com o povo, tá? A explicação que eles dão é essa. Tá? Porque tinha isso no ano do jubileu também, os escravos eram libertados. Vai 7, 7, 7, né? 7 vezes 7, 49. Vai dar 49 aí. Será que eles descansavam só um ano e depois voltava? A terra, a senhora fala? Diz que até hoje o escravo, Era liberto. ele era liberto. Para sempre.
Para sempre. Porque ele dá a opção dele não querer ir. Dele não querer ir ficar com o seu senhor, ele era liberto. Se a dívida fosse paga ou não, tinha que... A dívida é imensa. Tanto é que nós vamos ver mais pra frente que tinha alguns que não eles começou a não libertar, porque a dívida... Então era liberdade mesmo. Não, ué, mas o que você me deve tem que trabalhar uns 200 anos. Vários jubileus. Vários jubileus você tem que me pagar. Se não existisse a lei hoje, né, que dá o direito da gente aposentar, os empresários iriam nos fazer trabalhar a vida toda. Eles querem saber do nosso trabalho, não querem saber se está doente, se está cansado. É Deus trabalhando na vida Deus a nosso favor. a nosso favor. A nosso favor. Deus trabalhando, porque se deixar para a malignidade do coração do homem, que seria de nós? Tem sábado. Hoje não é diferente, é que assim, existe uma lei hoje regida para o trabalhador, CLT, que se não for imposto daquela forma que é a lei tem que ser imposta, não ia seguir. lei. É 24 horas, 7 dias na semana. Gente, o povo judeu não é à toa, por isso que eu falo para vocês, não é à toa, um povo que sofreu 5 exílios, um povo que é desse tamanhozinho, acho que não passa de 20 milhões no mundo todo, 20 ou 30 milhões, lá em Israel mesmo parece que é 8 ou 9 milhões, um povo desse tamanhozinho, sabe, você vê a grandeza de Deus, o cuidado de Deus na vida deles, e eles são muito detalhistas, esse negócio que nem 7, né, esse PNL, programação neurolinguística, essas questões de números, eles são muito detalhistas. Então, na lei. Mas Noemi esteve em Israel, a senhora viu alguma casa pintada de azul, vermelho? Não, eles não têm. Você pode acusar um judeu de tudo, menos de idólatra. Até nisso eles têm esse conceito. Se eu pintar a minha casa de vermelho, por exemplo, eu vou começar a adorar ela. Até nisso. Diferente dos árabes. Os árabes pegam uma xicrinha desse tamanhozinho assim, eles fazem um entalhado naquilo que você fica bobo de ver. Nossa, diferente. Eles têm um cuidado, um capricho, porque essa questão de idolatria, essa questão de leis de Deus, você pode acusá-lo de qualquer coisa, mas de idólatra e de desrespeitar, de profanar o nome de Deus, isso, eles são muito detalhistas. Uma pena que eles rejeitam Jesus. Principal, Rejeito. Nós, para eles, somos idólatras. Cristianismo, para eles toleram por causa do turismo, mas não pensa que você vai ser bem visto. Nossa, meu amigo. Não vai. Eles são muito detalhistas, né? O próprio alfabeto deles, né? O alfabeto deles tem uma forma quadrática, né? Essa escrita semítica. Aí ela tem um numeral que tem um valor, né? Um som e um significado. Eles pegam uma letra, por exemplo, a primeira letra do alfabeto hebraico, que é o Aleph. Gente, eles dão uma aula o significado daquela letra. Porque Bereshit, tem Deus, ela é tudo, ela é um e ela é mil. Nossa, é uma aula. Então, eles são muito distantes. Nem Daniel ficou 21 dias orando. Seja, 3 vezes 7, quantos são? 21. É impressionante, é impressionante. Eles são muito detalhistas. Nada que está escrito aqui na Bíblia é por acaso. Nada. Se está falando 7, se está falando 40 dias que Moisés esteve lá, 40 dias que Jesus esteve no deserto. Olha, tudo tem um significado, tudo. A serpente de bronze que foi levantada no deserto, Jesus levantou, tudo. Tudo é uma alegoria para alguma coisa futura, tudo. E essa questão de número com Deus, né? O tempo deles na Babilônia tem a ver com o processo que eles deixaram, de descansar a terra. Que acho que foi 490 anos, né? E dá os 70 que eles iam ficar cativos na Babilônia. Mas você entende que o número 7 representa fechamento de ciclo. Todo final de ciclo, ele sempre bate dentro do 7. Aniversário para eles, eu vou completar, por exemplo, ano, eu estou com 47. Quando eu fizer faltar um dia para mim completar o 48, é que eu completei 47.
E quando eu completar 48, eles falam, mais uma virada de ciclo. É um momento de reflexão. O que eu fiz todo esse ano que passou? É muito detalhe, é muito detalhe. A cultura judaica ela é impressionante. Não é à toa, é um povo, 5 exílios sofreram, é um povo que domina tudo quanto é técnica. Os maiores prêmios Nobel aí é tudo, tem judeu envolvido. Olha... São os banqueiros mais ricos dos Estados Unidos, são deles. Vocês viram aí essa guerra do Hamas lá com eles lá, ó. Todo mundo bombardeando e eles lá. Criou um campo de proteção em volta do Estado. Abatia os mísseis ainda no ar. Criação deles. Gente, é Deus na vida desse povo. Isso ninguém pode negar isso de forma alguma. É Deus na vida daquele povo. Deus deu muita sabedoria, muita inteligência para eles, né? Então essas questões, né, a Cássia levantou aí, de 7, de 49, 40 dias, 7 candelabro com 7 hastes, tudo isso é alegoria para alguma coisa futuramente. Tudo isso, tá? Vamos lá, o 24 nós paramos, né? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura. Já pensou? Eu queimei uma pessoa, eu vou ser queimado também. Ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva e o danificar, o deixará livre pelo seu olho. A minha dívida pode ser imensa, mas o meu senhor furou o meu olho. Pronto, está pago a dívida. Posso sair livre agora. Se tirar o dente de um servo ou o dente da sua serva, deixará aí livre também pelo seu dente. Olha, até os animais, pessoal. Olha aqui, ó. E se algum boi encornar aqui, quer dizer chifrar, né? Um homem ou uma mulher que morra, o boi será apedrejado. Certamente, e a sua carne se não comerá. Mas o dono do boi será absolvido. Agora olha o outro. Mas se o boi dantes era um chifrador, né? Encornador. E o seu dono foi conhecedor disso. O dono sabia disso. Ele era assim, depois ele foi. Eu sei que o meu boizinho é triste, eu tenho que né? Tem que prender. E não o guardar, e não o guardou, matando um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. Olha aí que oi. Gente, não era brincadeira não. Se lhe for imposto resgate, então dará como resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. Ou seja, ou ele morria, pagava com a vida, ou ele ia ter que pagar um resgate ali, né? Ia ter que pagar uma indenização que foi determinada lá pela Assembleia dos Juízes. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, conforme a estatuto lhe será feito. Se o boi chifrar um servo ou uma serva, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Um ciclo de prata era 12 gramas. Tinha que dar aí 30 ciclos, 3 kg e pouco, né? 3,2 kg de prata, ó. Se alguém, olha só isso aqui também, ó. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova o pagará ao seu dono o dinheiro restituirá, mas o morto será seu. Além de pagar o boi que caiu lá, o jumento, ainda tinha que indenizar, né? E aí ele que tinha que dar um jeito de sepultar esse bichinho e se virar com ele. Se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, olha só, até entre os animaizinhos mesmo, hein, ó. Então se venderá o boi vivo e o dinheiro dele se repartirá igualmente. E também o morto se repartirá igualmente. Mas se foi notório que aquele boi dantes era chifrador e o seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Além de pagar, ele vai ficar com... É umas leis assim, né, pessoal? Assim que a gente até dá risada, né? Estranha, tudo, mas era a cultura da época. Era a cultura da época. O patrimônio deles era isso? Era isso o patrimônio deles. Era aquilo que eu falei. Um homem era rico quando ele tinha bastante filho, bastante mulheres, bastante camelo, boi, ovelha.
era o conceito de riqueza. Uau, que homem rico, o que ele tem? Boi e ovelha. E um monte de filho. Tava calchava cheinha. Se a mulher não desse filho, o marido poderia despedir ela e casar com outra. Era sério. Então, aí analisando a lei, Êxodo, aqui, vai falar Levítico também, você percebe dentro da cultura como Deus foi minucioso nos detalhes, foi muito detalhista. Então, eu sempre brinco assim, depois que eu li essa parte da Bíblia, Êxodo, Levítico, aquelas partes que você fica meio assim, mas o que será que quer dizer isso? Eu nem tento adivinhar mais, porque eu falo assim, ó, quando Deus, ele quis mostrar pra você exatamente o que ele estava querendo dizer, ele foi muito minucioso. Então fica tentando adivinhar com opiniões, não, porque o negócio tá muito claro. Quando é pra ser claro, tá claro. O que é para nosso entendimento, tá muito claro, né? Porque foi bem minucioso. Não, foi. É porque uma nação, para ser nação, precisa ter uma constituição, precisa ter um exército, e essa constituição tem que reger todas as coisas, com todas as leis. Então, era a nação de Deus. Deus providenciou, então, uma constituição para aquela nação se regesse. É muito Exatamente. Se preocupou, assim. Uma constituição dentro do costume da época, né? Que isso aqui para nós é tudo estranho. Nossa, né? Tudo estranho isso aqui para nós. Mas para a cultura da época, fazia parte. É aquilo que eu falei para vocês, do não matarás, né? Não matarás, mas aqui já muda tudo. Não é que muda tudo. É que era a cultura da época. E Deus estava sendo cuidadoso. Nós vimos que mesmo ele pedindo, não faça o teu servo escravo. Liberte ele daqui 6 anos que ele trabalhar para você. Cuidado, se for dado alguma filha como serva, não vai vender ela para uma nação que não vai ter o mesmo compromisso que eu estou pedindo para vocês terem. Às vezes lá, você vai vender ela lá, ela vai ser escravizada como prostituta e alguma coisa nesse sentido. Então Deus foi cuidadoso nessa questão, né? Quando vocês dominar uma nação vizinha aí, tem que matar todo mundo. Por quê? Por causa do costume deles. Nós vimos, né, os cananeus, ele guardava, tinha um harém só de virgem. Não tá chovendo, vamos sacrificar uma menina para o deus Baal. E nós vimos mais para frente que até o próprio povo de Israel estava fazendo isso. Idolatria, mesma coisa, não tem outros deuses, mas mais na frente nós vimos fazendo bolo, oferecendo para a rainha do céu, para Tamuz, os homens joelhados em direção do sol, adorando o sol. Então Deus teve todo esse cuidado, né? Para nós hoje, na nossa cultura ocidental, isso é estranho, mas para a época, Deus sabia muito bem o que estava pedindo para o povo fazer. Pessoal, o que nós tiramos de aplicação pessoal com isso? Na questão do servo, nós temos 2 pontos interessantes para refletir, né? Nós vimos que o servo, embora ele, de alguma forma, ele tinha que pagar alguma coisa com o seu trabalho, né? Se vender como escravo, porém, havia o remidor. Quem é o nosso remidor? Jesus. Nós éramos servos de Satanás. Do pecado, do Satanás. Estávamos condenados à morte. Mas quem foi o nosso remidor? O apóstolo Pedro, né, em 1 Pedro 1, a partir do verso 18. Olha, vocês foi comprado, vocês foi resgatado, não foi com preço de ouro ou de prata, mas com sangue. O precioso sangue de Jesus, né? Ele nos redimiu, né? Nos resgatou daquela condição de escravo. Outro ponto importante a respeito do escravo. O escravo, quando o seu senhor era um homem bondoso, ele não queria sair dos pés dele, ele queria ficar lá sobre a tutela do seu senhor. O que nós podemos aprender de aplicação pessoal para nós hoje? Hoje nós servimos ao Senhor Jesus, Ele é o nosso Senhor. Nosso Senhor. E nós devemos fazer tudo, né, para agradá-lo. O apóstolo Paulo, ele fala, né, em Gálatas 2, verso 20.
olha, não vivo mais eu. Eu já estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais eu, mas eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essas são as lições que nós temos que tirar desse texto aqui, né? Tudo, o apóstolo Paulo fala que tudo que foi escrito é para exemplo e para a nossa aplicação pessoal, né? Nós não somos mais vendidos como escravos. Não, nós tivemos um remidor. O nosso remidor é Jesus. E assim como aquele escravo, quando ele tinha sua liberdade, ele queria, mesmo assim, servir ao seu Senhor, nós também da mesma forma, servir ao Senhor que nos resgatou, nos tirou daquelas condições. Porque pela lei, todos nós estávamos condenados. Todos. Pela lei. Mas agora, com a graça, né, que foi manifestada através do sacrifício de Cristo, nós agora fazemos parte de uma nova aliança, né, uma aliança que foi firmada com sangue, comprada com o sangue do próprio Senhor Jesus. Então agora nós temos que viver em função de agradar ao nosso Senhor, né? É interessante essa reflexão, né? Esse resgate. Esse servo, esse escravo, ele tem esses dois lados. Tem esses dois lados. E sempre teve um remidor. O remidor, e agora a minha função de agradar ao meu Senhor, porque eu amo, porque Ele foi bondoso, generoso, perdoou todas as minhas dívidas, as nossas ofensas, né? O apóstolo Paulo fala que não foi uma moeda de troca. Olha, vocês me amam, então eu vou amar vocês. Não. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, estavam mergulhados em nossas ofensas, no nosso pecado, mas mesmo assim, Ele nos amou. Beleza, pessoal? Algum comentário? Só sobre esses dois lados que você fala, né, da servidão, e quando o Senhor era bom, existia o lado de servir, mas existia o lado do benefício, né? Que ele era pelo seu Senhor, né? Ele era cuidado, ele era amparado, no caso do servo, né? Ele era cuidado, ele era amparado. Então, tinha o lado de servir, de estar, né, de se dispor, mas tinha o lado de ser beneficiado também, quando o Senhor era correto, né, no caso. Então, trazendo para a nossa vida, é isso, né? Porque às vezes fala assim, a questão da servidão. E Deus, ele é tão bom, que ele ainda nos deu a liberdade, né? Ele oferece todas as coisas e nos dá a escolha. Tipo assim, você fica se você quiser. Você não é obrigado, né? Então, ele, tipo assim, não impõe nada sobre nós, de tão bom que ele é. E não tem outra opção, né? Não tem outro caminho. É como Pedro, né, fala para Jesus, para onde iremos nós? Quando todo mundo começou a deixar Cristo, então vocês querem ir também? Vai, pode ir. Ele vai falar, para onde iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não tem outro caminho, né, a não ser estar com Ele. 1 Pedro 1, verso 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata, o ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando, agradando, né, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Olha que bênção, né, pessoal? Não foi com ouro nem prata,
com o seu próprio sangue, que ele nos resgatou daquela condição de escravo. E essa condição de escravo aqui é no sentido de pejorativo mesmo, né? Aquele escravo como o povo que estava lá no Egito, né? Não podia nem parar um pouquinho para ir adorar a Deus. O faraó falou, não, põe carga pesada nele. Eles estão querendo ir lá adorar a Deus? Põe carga pesada nele. Eles estão muito ociosos, põe carga pesada nele. É nesse sentido aqui que está falando, ó, vocês eram escravos do pecado, né? De toda maldade, mas o Senhor Jesus foi lá, nos redimiu, nos resgatou, pagou um preço por nós. Amém, pessoal? No próximo, então, a gente estuda o 22, que tem mais leis aqui acerca das propriedades e da imoralidade e idolatria. Nós vamos estudar o 22, então, no próximo sábado, tá bom? Pastora Raquel, ora agradecendo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos nesta manhã que o Senhor nos proporcionou, Pai. Obrigada, Senhor, por este momento, por essas vidas que aqui chegaram. Senhor, obrigada, Pai, também por aqueles que este vídeo alcançará, Senhor. Obrigada pela Tua palavra, pelo Teu entendimento, Pai, pelo Teu Espírito Santo que está em nossas vidas e nos constrange, Pai, a cada dia melhorar. Nós somos falhos, Pai, mas o Teu Espírito Santo que habita em nós é aquele que trabalha em nossas vidas, nos aperfeiçoa, Pai. Obrigada por esse estudo, por essas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento e que o Senhor venha ainda continuar abençoando ainda este dia e este final de semana, para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai. Gratidão, Senhor, por tudo. Amém, Jesus.